Fora de frequência. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pitacos do Paulo, número 39. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a esse programa em que eu falo sobre cultura pop, sobre música, sobre séries e filmes e também respondo as perguntas que vocês mandam. Caso você queira assistir esse episódio, é só você ir lá no Spotify ou no meu canal do YouTube, que é por onde também você consegue assistir esse programinha em que eu vou aqui no flow das coisas que eu separei pra vocês. Hoje tem indicação de um artista e de música, porque vocês mandaram uma pergunta pedindo esse tipo de recomendação. Também tem indicação de série e de filme, tá? Ai, Paula, onde eu posso chegar aí e poder recomendar as coisas e poder conversar com você? É nas redes sociais, @Rádio Lunar Podcast, ou no meu perfil pessoal também, Paulo R. Correia, em que você consegue mandar as perguntas não só na caixinha que eu abro toda semana nos stories, como também você consegue mandar pela DM, comentando, ou se você estiver no Spotify ou no YouTube, você também pode comentar também por aí, que eu sempre tô lendo, tô sempre de olho pra gente ficar aqui nessa conversinha gostosa e deliciosa. Vale lembrar que também tem o programa de apoiadores que tá aí no descritivo do episódio, em que você pode apoiar o meu trabalho, ter acesso ao nosso grupinho de apoiadores, em que a gente marca coisa pra poder assistir, coisa pra poder fazer junto, ouvir álbuns, assistir, ver séries, ver filmes e comentar sobre cultura pop. Sabe aquele grupinho de amigo que fala o tempo todo de indicações e séries e tudo mais? Então, é esse grupinho que você vai encontrar lá no descritivo do episódio, além, obviamente, de poder estar apoiando o meu trabalho aqui nas interwebs. Combinado? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a Ayra Starr, também vou comentar sobre a série Euforia, que chegou na 3ª temporada, e também do filme A Única Saída. Vamos por partes? Vou beber a minha água, sempre importante, beba a sua aí do outro lado, e aí eu já começo aqui nas indicações e respondendo as perguntas. Gente, tô com pouca água aqui, será que isso aqui vai durar o episódio todo? Acho que não. Vou lá buscar e beber água. Enquanto isso, você bebe a sua. Vem, corte aí, editor. Que sou eu mesmo, editor, né? Caramba, maluco mesmo. Tô voltando. Cheguei. Às vezes eu queria poder deixar na edição as pausas que eu faço por completo, mas eu acho que vai ficar meio chato pra vocês, entendeu? É pra dar um feeling mais de naturalidade, de continuidade, é isso que eu tenho vontade de fazer aqui nesse programa, mas obviamente eu coloquei um corte, porque eu sei que vocês vão ficar reclamando, ficou batendo pão em silêncio, mas é isso, gente, é feeling, aqui o programa é uma coisa meio sala, sentou, tranquilo, curtiu. Mas vamos para as perguntas que vocês mandaram, pode ser inclusive em anônimo, porque eu coloco lá o link nos stories toda semana, viu? Por isso que é importante seguir nas redes sociais. Mas mesmo se você quiser mandar assim diretão pela DM, se você quiser que eu não te identifique, é só você avisar, fala assim, Paulo, tô contando uma fofoca. Já contaram fofoca aqui anteriormente. E, gente, faz tempo que vocês não contam uma fofoca pra mim. Poxa, vamos voltar a trocar fofocas? Eu trago pra cá pro programa, mudo o nome de todo mundo e ninguém vai saber quem foi que mandou. Mas bora lá. O que chegou aqui foi recomendações de reggae, afrobeat e folk. Muita coisa, né? Vários tipos de indicação. Vamos por partes. Tô tristinho e preciso de músicas novas para viver este momento. Olha, a indicação que eu tenho pra vocês é de uma artista que ela já tá fazendo barulho por aí, ela já veio pro Brasil algumas vezes, mas eu sinto que a gente ainda não dá o devido valor para a gatinha. Estou falando da Ayra Starr e a música Where Do We Go? Essa música ela é recente, ela lançou agora no dia 6 de março, aí tá marcando aí mais um passo nessa consolidação dela como um dos grandes nomes do afropop global, do afrobeats dos últimos 5 anos. E aí, desde o seu lançamento do álbum dela, do 19 and Dangerous, ela mistura muito bem esse lugar do afrobeat, do R&B e do pop de uma forma muito gostosa e muito deliciosa. Quando ela esteve aqui no Brasil, ela passou pelo CC's Festival. Inclusive, um beijo, galera do CC. Se quiser me chamar para poder ir de novo, eu vou ficar muito feliz. E ela fez, e pelo momento em que ela tava passando por aqui, inclusive, eu acho que foi o momento em que ela trabalhou com ninguém mais, ninguém menos que Anitta. Sim, as duas têm uma música juntas aí no álbum que ela lançou em 2024, The Year I Turned 21. E assim, como se o feat não pudesse ficar melhor, ele tem a minha crush, Coco Jones. Então assim, Anitta, Coco Jones
e a Aerostar, tudo junto na mesma música. Olha, uma delícia. Se chama Woman Commando, essa outra que eu tô falando desse álbum de 2024. Essa Where Do We Go, eu sinto que talvez vá combinar um pouquinho mais com o seu climinha tristinho, porque essa música ela fala justamente das dúvidas de um relacionamento, das direções que a vida estão indo, sabe? Where do we go? Para onde estamos indo? Para onde nós vamos, sabe? É meio que nessa atmosfera um pouco mais intimista, até mesmo no beat, e ela entrega bastante gogó nessa música, e sinto que ela reforça uma tendência que eu tenho visto justamente desses artistas da nova geração desse afropop, né? Que estão explorando as músicas para além da pista e trazendo esse lugar um pouco das narrativas um pouco mais pessoais em seus últimos projetos. A Aerostar, 10 de 10, uma simpática, uma linda. Quando ela veio pro Brasil, ela fez aquele pacote completo de dar rolê pelo país. Quem escuta o Pop Doc sabe do que eu tô falando, porque é artista internacional. Quando vem pro Brasil, ele tem que fazer o bingo da brincadeira, da diversidade aqui no Brasil. Fazer tudo mais um pouco, numa festa, ficar bêbado, ficar louco. Ser simpático, sabe? É importante vir pra cá e fazer tudo isso. Viver a latinidade brasileira, né? É assim que tem que ser. Inclusive, vale lembrar que nesse último projeto dela de 2024, a gente ainda consegue encontrar músicas com Giveon e com Raul Alejandro, pra você entender o nível da gatinha do que ela vem fazendo por aí. Essa música de agora, Where Do We Go, ela é uma porta de abertura aí para os próximos projetos dela, um lançamento que ela fez esse ano, então ela deve estar trabalhando aí já numa nova era, então em breve, daqui a pouco, tem álbumzinho novo dela, com toda certeza. Uma outra música do ano passado dela que eu também amo, lembrei agora do nada que eu sou apaixonado, é Who's That Girl? A música inclusive tem participação do Rema, um outro artista também de Afrobeats que vale a pena você conhecer. Mas essa música é maravilhosa. Nossa, eu sinto que Afrobeats e também um pouco do Amapiano, eles estão nesse lugar de uma música que é muito gostosinha, sabe? É delicinha de você ficar meio... o corpo vai mexendo sozinho, assim, uma coisa. Eu aqui, ó, bailando já enquanto tô falando com vocês. Ai, gente, que loucura. Mas fica aí essa dica, tá? Who's That Girl foi do ano passado, Where Do You Go é desse ano. E se você quiser também já emenda em Hot Body, que também é uma outra música dela que eu também gosto. Enfim, já entendeu que eu curto a Aerostar e você também, do outro lado, deveria estar curtindo. Vale a pena conhecer a gatinha, tem talento, tem beleza. E é isso, trouxe latinidade para os seus projetos porque ela ficou encantada com o Brasil. Até porque como não ficar? Nós somos maravilhosos. Eu vou beber a minha água antes de começar a falar de euforia, porque eu sei que vai ser polêmico, hein? A terceira temporada de Euforia estreou agora, no dia 12 de abril, depois de um intervalo longo aí, cercado de muitas expectativas e problemas. Precisamos ser sinceros, né? Criada aí pelo Sam Levinson. Nossa, o nome dele de vez em quando embola. Criada pelo Sam Levinson, a série retoma aí essa promessa de amadurecer os seus personagens, acompanhando eles nessa vida de jovens adultos. É assim que a gente é introduzido a história, a sinopse e ao primeiro episódio. Estou comentando aqui apenas tendo assistido o primeiro episódio, ainda não saíram os outros. Vou acompanhar todo o lançamento, quero acompanhar a série até o final, apesar dos pesares que irei comentar logo a seguir com vocês. Inclusive, se quiser acompanhar a série comigo, grupo de apoiadores, menino, lá eu vou comentar a série também com vocês. Tá de bobeira. A série, como já esperado, ela explora aí os temas como vício, identidade, relações afetivas, impacto emocional nas escolhas feitas durante a juventude dele na escola. Mas a diferença agora é que existe essa tentativa clara e nítida de evolução dos personagens, né? A narrativa se passa alguns anos depois do que a gente viu na primeira e segunda temporada, em que eles já estão encarando aí uma vida mais adulta, digamos assim. E se tá funcionando ou não, já não posso afirmar com tanta certeza apenas com o primeiro episódio. Porque tem gente que tá gostando e tem gente que não está gostando do que foi feito. A recepção da crítica e até mesmo dos próprios fãs tem sido bem misto. Tem pessoa que tá destacando e falando sobre a maturidade da narrativa, né? E o aprofundamento emocional nos personagens. Olha a ambulância passando no fundo. Será que eles vieram buscar a Rue?
E por outro lado, tem muita gente criticando o ritmo irregular que esse episódio trouxe e a sensação de que a série ainda depende muito da sua estética para sustentar o que ela tá apresentando pra gente. O que quero dizer com isso? A primeira e a segunda temporada se tornaram um grande sucesso, principalmente entre os jovens, justamente por ela ser essa ideia de ser uma série muito inovadora esteticamente falando, ao mesmo tempo que isso sustenta a narrativa da qual ela está apresentando pra gente. Essa história do neon, do glitter, que existia muito nas primeiras temporadas, por este primeiro episódio, a sensação é de que isso vai ser um pouco abandonado. Não sei até que ponto. Justamente porque a história agora parece uma coisa mais western, sabe? Uma coisa mais briga de cartel, inclusive, e tudo mais. Então, a galera estranhou um pouco desse lugar. Mas eu, particularmente, gostei do que foi entregue, não na sua totalidade, mas eu gostei do que foi entregue porque é isso, é um outro momento da série, é um outro momento para os personagens dos quais a gente estava acompanhando. Então, tipo assim, ele ser envelopado de uma maneira diferente, ainda acho legal, ainda acho interessante. Não tenho tantas críticas assim sobre essa abertura. Teve muita gente que reclamou sobre algumas cenas que eram muito explícitas, né, de exposição de desconforto sobre algumas situações, não quero citar spoiler aqui, mas eu acho que era a ideia da série, principalmente, né, nesse primeiro momento, gerar esse desconforto pra gente. Desde o início, quando a série falava sobre a relação com drogas, relações sexuais com o corpo, né, ela já trazia um pouco desse lugar do desconforto na ideia do que ela faz, apesar dela ser muito bonita. E eis aí a contradição de euforia que ela sempre trouxe pra gente. Muito bonita, muito legal, porém com temas muito pesados e que sempre atravessavam a audiência. Então assim, pra estreia desta terceira temporada, eu confesso que eu achei ela meio morna, em comparação às duas primeiras temporadas, do qual a estreia mexeu bem mais, tanto com o público quanto comigo mesmo também. Então eu quero esperar o que vem por aí dessa nova temporada, mesmo sabendo que a produção nos bastidores dessa temporada foi bastante conturbado e tiveram diversos problemas, como eu comentei pra vocês. O criador, o Sam Levinson, enfrentou críticas aí anteriormente. Lembra da Barbie Ferreira, a brasileira da primeira temporada? Então, lembra que ela saiu por desavenças com o próprio criador da série? Então, por não gostar dos caminhos que ele estava dando para a personagem dele, eu sinto que o que a gente está vendo acontecer um pouco com a Sydney Sweeney era o que ele talvez queria apresentar um pouco para a personagem dela. Eu tenho essa teoria, não saberemos se é verdade. Mas enfim, ele enfrentou diversas críticas, justamente pelos atrasos que teve na série, pela forma como ele conduziu a produção. Tiveram muitas matérias da Variety e de outros veículos americanos comentando sobre como pessoas da produção estavam dizendo que ele estava meio lé das ideias para poder guiar essa produção aqui, e acho que talvez isso possa ter atrapalhado a produção. Veremos nos próximos episódios, nos próximos capítulos. Inclusive teve matéria dizendo sobre a relação da Zendaya, que é a Rue, né, a protagonista, com o próprio criador, dizendo que ela estava um pouco conturbada, justamente porque ele investiu muito do seu tempo lá na produção de uma das piores séries da HBO, The Idol. Mas enfim, sinto que tem dois pontos aqui importantes. O elenco hoje em dia, ele está envolvido em grandes produções de Hollywood. Grandes filmes que estão rodando por aí, inclusive alguns passaram pelo Oscar recentemente. Então eu sinto que tem dois lugares aqui. Um pra gente, telespectador, que a gente tá muito acostumado com esses atores em outros papéis agora. Então a nossa relação com esses atores é um pouco diferente. Inclusive na atuação, na forma como eles atuam, na forma como a gente repara as coisas que ele faz, tá um pouco diferente. Por exemplo, Jacob Elord. Acho que o personagem dele agora, o Nate, tá um pouco diferente do que ele era nas temporadas anteriores. Principalmente nesse primeiro episódio. Não sei se ficou muito legal. Ele me pareceu muito terapeutizado. Ele era meio doido das ideias. De repente, agora ele tá muito terapeutizado. Eu gostava dele um pouquinho mais maluco. Enfim, e eu acho que isso gera na gente uma expectativa diferente sobre os próprios personagens. Dito isso, acho que também tem um outro ponto aqui, que é a relação dos próprios atores com o próprio diretor. Sobre esse lugar que eu comentei agora da Zendaya ter que respeitar a agenda dela. Então acho que são fatores que aumentaram a expectativa do público em torno dessa terceira temporada, mas também, em contrapartida, internamente, dentro da produção, tem toda essa questão dessa pressão para produzir, essa pressão externa e interna, talvez seja esse o termo que eu quero encontrar de verdade, para uma história que está tentando continuar ser relevante para a cultura pop em alguma medida.
Então eu sinto que a série ela chega nesse momento conturbado pra gente. Eu irei acompanhar a terceira temporada. Quero saber, você aí do outro lado, vai acompanhar? Conta pra mim aí nos comentários que eu quero mais gente pra conversar sobre Euphoria. Eu gosto da série, gente. A primeira temporada é impecável. Ah, e um detalhe muito importante que reforça todas essas questões problemáticas do Sam com a produção, com as pessoas, com o elenco, com todo mundo, é a saída do Labyrinth. Eu sinto que isso vai dar um problema, eu sinto que isso vai fazer uma falta nessa temporada nova, gente. O Labyrinth, ele era responsável pelas músicas da série, algo que fez total diferença, acho que na produção da série em si e o desempenho da produção nas redes sociais, até porque tiveram diversas músicas que viralizaram no TikTok, no Instagram e tudo mais, justamente por causa da série, por causa de trend que levava música e tudo mais. Então eu sinto que a saída do Labyrinth foi uma perda pesadíssima. E o Labyrinth ter se afastado da produção e dito que nenhuma música dele estaria presente na trilha sonora dessa temporada porque ele não quer, e ainda vir a público para dizer que se afastou por problemas tanto com a indústria e principalmente com a produção, porque não está confortável com pessoas que mentem e tratam ele como merda. Sim, amores, ele veio a público para falar isso, de que trataram ele como merda. Então você já imagina as problemáticas que existiram dentro dessa produção, sabe? A ponto de uma pessoa que fez parte de toda a trajetória e todo o sucesso que a série carregou até o momento, de repente ela sai com essa postura e essa maneira, demonstrando essa insatisfação com a produção, mandando ela se Ele falou literalmente, duplamente f***se pra Euphoria e inclusive pra gravadora. Então assim, problemas e tretas que envolveram a produção hard. Ai, gente, tô chocado, realmente, quando eu parei pra pensar agora, caiu essa ficha, sabe, dos problemas que a série teve. Babado e confusão. E você aí do outro lado, me diz aí nos comentários, tá assistindo a terceira temporada? Vai assistir a terceira temporada? Acompanhou esses babados todos? Deixa aí pra mim que, enfim, quero mais gente pra conversar sobre esse tipo de assunto. Já bebi minha água e eu quero ir para mais uma indicação que é incrível. É um filme maravilhoso que sofreu boicote. Vamos lá. Estou falando de A Única Saída, essa dramédia que constrói uma narrativa a partir de situações limites, né, em que os personagens são forçados a tomar decisões extremas para sobreviver. Até que ponto você vai para se manter em seu status social e de trabalho? Essa construção de thriller com crítica social me lembrou muito que a gente assistiu e viu lá em Parasita, o filme que ganhou, obviamente, o Oscar aí de melhor filme lá em 2020. Mesmo que esse filme aqui, ele caminhe para um lado diferente, mergulhe um pouco mais num desespero em outro lugar, tá? O diretor aqui é o mesmo de Old Boy, que é um filme de ação que eu amo e acho que ditou muita regra do que a gente assiste até hoje em dia sobre filmes de ação e tudo mais. E isso diz muito sobre como ele trabalha com os temas que ele traz no filme. Ele vai falar sobre o tema XYZ ao mesmo tempo que vai te entregar um drama, ao mesmo tempo em que tem um humorzinho ácido ali, principalmente partindo dos seus protagonistas. O Park Chan-wook é o nome do diretor e eu acho que ele fez um trabalho primoroso aqui em parceria com o ator Lee Byung-hun, que, sinceramente, o personagem dele traz tantas camadas que a gente vê nas entranhas, a construção desse personagem com dilemas morais bem pesados e que tá tentando entender ali até que ponto ele pode ir para poder manter o seu status, sua família, sua vida da maneira como ela é. E assim, sei lá, eu acho que quando a gente olha pro elenco como um todo mundo tá muito bem, todos os personagens são muito bem escritos. A história, ela começa num ponto X, ela vai escalonando, você fala assim, cara, meu Deus do céu, aonde isso vai parar? Como isso vai se resolver? E é o tipo de filme que é uma produção muito linda esteticamente falando, o roteiro tá muito bem escrito, muito bem atuado, aí vem aquela questão, meu Deus do céu, como assim esse filme não estava presente, não fez barulho nas premiações de 2025 e 2026? É aí que vem o boicote. Durante a greve dos roteiristas que aconteceu recentemente, o diretor, o Park, ele estava editando uma série
para HBO. E aí o sindicato de roteiristas considerou isso como furar a greve. Mas o sindicato de diretores falou assim, gente, ele não tá furando a greve dos roteiristas, ele tá editando o filme. Porém, todavia, entretanto, o resultado é que ele foi expulso do sindicato de diretores e, por consequência, ignorado das premiações que aconteceram recentemente. O que, pra mim, depois de ter assistido esse filme, é um crime. Sério, o filme é muito legal, é muito bom. Inclusive, me deu vontade de assistir outras produções do Park Chan-wook. Essa série mesmo que ele estava editando da HBO, eu não assisti, vou parar pra assistir. Tem outros filmes dele que estão na minha lista de filmes que eu tenho curiosidade de conhecer. E eu, com toda certeza, depois de terminar esse episódio aqui, eu vou dar play em algum. Nossa, sim, verdade. Terminando essa gravação, eu vou lá assistir mais uma produção do Park Chan. Nossa, esse cara é muito bom contando história, cara. E eu acho que o primor pra mim é esse lugar que eu acho que Parasita também trabalha isso muito bem. É essa crítica social, é esse drama do qual tem aquele leve humor ácido no fundo que você fica assim, cara, eu deveria estar rindo disso, sabe? Bebi minha aguinha aqui para poder encerrar o episódio para vocês. Muito obrigado para quem escutou até aqui, para quem está aqui assistindo também até esse momento. Compartilha esse episódio, comenta comigo, é importante para mim os comentários de vocês. Pra gente ter interação, pra gente ter essa conversinha gostosa sobre cultura pop, tá? Não se esquece de seguir nas redes sociais, @Rádio Lunar Podcast, ou no meu perfil pessoal também, Paulo R. Correia, e ir no link do descritivo para você poder apoiar o meu trabalho e participar do grupinho de apoiadores que falam sobre cultura pop toda hora, o tempo todo. Estamos combinados? Paulo fica por aqui e próximo episódio vai ser o episódio 40. Gente do céu, eu jurando que eu não ia fazer 40 episódios desse programa e fiz, né? Que bom que vocês estão gostando, tá? Fico feliz por isso. Até o próximo episódio. E um beijo. E você escutou mais um episódio produzido pela Rádio Lunar.